Imagine carregar por anos o peso de uma culpa que nunca foi resolvida. Imagine caminhar ao encontro daquele que você traiu, sem saber se será recebido com vingança ou misericórdia. Imagine enfrentar, ao mesmo tempo, o passado que o condena e o futuro que o amedronta. Foi exatamente neste cenário que Jacó se encontrou. Após uma vida marcada por artifícios, fugas e tentativas humanas de controlar o próprio destino, ele chega ao ponto em que não há mais escapatória. O reencontro inevitável com Esaú, seu irmão, a quem enganara e de quem fugira anos atrás. Tudo o que Jacó sabia é que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. O que esperar? Vingança? Justiça humana? Este capítulo não é apenas uma narrativa sobre irmãos em conflito. É um retrato da alma humana, em confronto com seus pecados, e da surpreendente ação da graça soberana de Deus, que restaura, cura, reconcilia e guia. É a história de um Deus que transforma corações, que conduz seus filhos pelo vale da humilhação para fazê-los experimentar o milagre da reconciliação e que nos convida a confiar em sua graça soberana, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida. Jacó e Esaú, o reencontro mais tenso da Bíblia. Gênesis, capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú se aproximando com 400 homens. Então, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas com seus filhos à frente, depois Lia com seus filhos e, por fim, Raquel com José mais atrás. Jacó passou adiante deles e prostrou-se 7 vezes, aproximando-se de seu irmão. Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou, lançou-se sobre seu pescoço, o beijou e ambos choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: "Quem são estes contigo?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus, por sua graça, deu ao teu servo." Então, as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e se inclinaram. Lia também se aproximou com seus filhos e todos se inclinaram. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. Esaú perguntou: "O que você pretende com todo aquele grupo que encontrei pelo caminho?" Jacó respondeu: "Era para alcançar o favor de meu senhor." Mas Esaú disse: "Tenho-o bastante, meu irmão. Fique com o que é teu." Jacó insistiu: "Não, por favor. Se achei favor aos teus olhos, aceita o presente de minha mão. Pois ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus, e tu me recebeste com bondade. Aceita, por favor, o meu presente que te foi trazido, pois Deus tem sido generoso comigo, e eu tenho de tudo." E Jacó insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Esaú propôs: "Partamos e sigamos viagem. Eu irei à tua frente." Mas Jacó respondeu: "Meu senhor sabe que as crianças são delicadas, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem forçadas num só dia, todo o rebanho morrerá. Segue tu, meu senhor, adiante de teu servo. Eu seguirei devagar, ao passo do gado que vai diante de mim e ao passo dos meninos, até que chegue a Seir." Esaú disse: "Permita ao menos que eu deixe contigo alguns dos homens que estão comigo." Jacó respondeu: "Para quê? Basta que eu ache favor aos olhos de meu senhor." Assim, naquele dia, Esaú voltou para o seu caminho, para Seir. Jacó, porém, foi para Sucote, onde construiu para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar de Sucote. Depois Jacó chegou em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, ao voltar de Padã-Arã, e armou sua tenda diante da cidade. Comprou a parte do campo onde armara sua tenda, das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. E ali levantou um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 33 nos conduz a um momento decisivo na trajetória de Jacó, um episódio marcado pela providência divina e pela reconciliação inesperada com seu irmão Esaú. Após anos de afastamento e de uma história familiar marcada por engano e rivalidade,
Jacó se vê diante daquilo que talvez fosse seu maior temor: o reencontro com aquele a quem enganara e de quem fugira. O peso do passado carregado de culpa e medo agora se encontrava diante de seus olhos, e Jacó sabia que não poderia evitá-lo. Ao ver Esaú aproximando-se com 400 homens, Jacó não apenas teme pelo que poderia acontecer, mas toma uma postura que revela o quanto seu coração havia sido trabalhado por Deus ao longo do tempo. Em humildade, ele organiza sua família de maneira estratégica e vai à frente colocando-se como servo, prostrando-se 7 vezes. Este número, na mentalidade hebraica, carrega o peso simbólico da completude, sugerindo que Jacó não apenas buscava a reconciliação, mas estava disposto a entregar-se por inteiro ao ato de humildade e arrependimento. Ele já não era mais o homem que confiava em seus próprios esquemas, mas alguém que reconhecia que seu futuro dependia unicamente da misericórdia divina. O que ocorre a seguir revela claramente a soberania graciosa de Deus sobre os corações humanos. Esaú, surpreendendo Jacó, corre ao seu encontro, o abraça, o beija e ambos choram. A Escritura nos mostra aqui que, mesmo sem um diálogo prévio de acerto, Deus havia trabalhado no coração de Esaú, inclinando-o à paz e não à vingança. Isso nos ensina que o Senhor é quem conduz todas as coisas segundo os seus decretos eternos, inclusive os corações mais endurecidos. Jacó reconhece isso ao insistir que Esaú aceite seus presentes, não como uma tentativa de suborno, mas como um reconhecimento de que tudo o que possuía vinha das mãos generosas de Deus e que ele desejava expressar seu arrependimento em ações concretas. Este reencontro, contudo, não se traduz em uma retomada plena de convivência. Quando Esaú propõe que sigam juntos, Jacó sabiamente recusa, alegando o cuidado com as crianças e o gado. Embora o perdão tenha sido celebrado, Jacó compreende que seus caminhos e os de Esaú agora seguem propósitos distintos. Essa separação não foi motivada por ressentimento, mas por discernimento. Jacó sabia que sua missão estava em continuar na terra prometida, onde deveria estabelecer-se conforme as promessas divinas. Assim, vemos aqui que mesmo após reconciliações, há momentos em que a separação prudente é necessária, para que cada um siga a vocação que o Senhor designou, sem desviar do caminho da obediência. Ao chegar a Siquém, Jacó adquire uma parte da terra e ergue um altar ao Senhor, proclamando publicamente que sua vida era dedicada ao Deus que havia sido fiel em toda a sua jornada. Esta atitude é mais do que gratidão. É a confissão de que, apesar de todos os perigos, de todas as falhas, e mesmo após anos de peregrinação errante, Jacó reconhecia que a verdadeira segurança de sua alma e de sua casa estava na aliança do Senhor. A construção do altar aponta para uma vida que, mesmo em terra estranha, está centrada em Deus, vivendo de forma contracultural, levantando um testemunho que proclama que o Senhor é Deus sobre tudo e todos. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A primeira verdade que o texto nos ensina é que a reconciliação genuína não é uma obra do esforço humano, mas fruto da intervenção soberana de Deus, que prepara os corações e cria os momentos certos, conforme seu eterno conselho. Isso nos leva a depender mais da oração do que da manipulação, mais da confiança em Deus do que das estratégias humanas. Devemos nos lembrar que a paz verdadeira é dom de Deus e que Ele age tanto em nós quanto nos outros, conduzindo todas as coisas para que o nome dele seja glorificado. Além disso, aprendemos que o arrependimento verdadeiro sempre se manifesta em atitudes concretas. Jacó não apenas disse palavras bonitas, mas tomou a iniciativa de reparar o passado, oferecendo aquilo que lhe custava, como expressão visível de sua mudança interior. Da mesma forma, somos chamados a viver um arrependimento que se manifesta em ações práticas, que buscam restaurar o que foi quebrado, honrando o próximo e glorificando a Deus em nossos relacionamentos. Também vemos que, mesmo reconciliados, há sabedoria em discernir, que nem toda a convivência precisa ser retomada como antes.
Algumas separações são necessárias e saudáveis, desde que feitas em paz e respeito, para que cada um cumpra sua missão sem distrações ou interferências prejudiciais. Isso não é sinal de falta de perdão, mas de maturidade espiritual, que compreende que há momentos em que o melhor é caminhar em direções diferentes, permanecendo cada um no caminho que Deus estabeleceu. Outra aplicação deste texto é a importância de mantermos a centralidade da adoração em todas as fases da vida. Jacó, ao estabelecer-se, não começa por erguer tendas, mas por construir um altar. Isso nos ensina que mesmo em tempos de estabilidade, de conquista ou após momentos de vitória, nossa prioridade deve continuar sendo o culto ao Senhor. A adoração não é apenas refúgio em momentos de crise, mas o centro que governa toda a nossa vida. Por fim, aprendemos sobre a postura de humildade que deve marcar aqueles que foram alcançados pela graça. Jacó, embora detentor da bênção, chama-se de servo, agindo com mansidão e prudência diante de Esaú. Assim também devemos agir em nossos relacionamentos. Aqueles que foram justificados por Cristo não são chamados a viver em arrogância espiritual, mas em humildade, servindo ao próximo, reconhecendo que tudo o que temos é graça e que não temos nenhum motivo para exaltar a nós mesmos, mas apenas para engrandecer aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao refletirmos sobre este capítulo, nossos corações são chamados a contemplar a profundidade da misericórdia e da graça de Deus, que se manifesta tanto no ato de restaurar relacionamentos quebrados, quanto no cuidado providencial ao longo de toda a jornada de Jacó. A reconciliação que vimos entre Jacó e Esaú não é apenas uma narrativa histórica, mas uma sombra que aponta para a reconciliação suprema realizada por Jesus Cristo, que, sendo o Filho eterno, não apenas nos encontrou quando estávamos afastados, mas se humilhou, assumiu nossa carne, tomou sobre si nossos pecados e, com braços abertos na cruz, nos recebeu com amor perfeito e perdoador. Esta história nos lembra que todos nós, em nossa natureza caída, fomos como Jacó, tentando seguir caminhos tortuosos, fugindo, temendo, buscando nossas próprias estratégias, muitas vezes colhendo as dores das consequências de nossos atos. Mas em Cristo encontramos a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, não apenas com os outros, mas, sobretudo, com Deus. Ele é o mediador perfeito, o único que poderia quebrar as barreiras da inimizade que nós mesmos erguemos com nossos pecados. Ao vermos Jacó levantar um altar e proclamar o nome do Senhor naquele novo lugar, somos convidados a olhar para nossas vidas e nos perguntar: onde está o altar do nosso coração? Estamos vivendo em adoração verdadeira, reconhecendo a suficiência da graça, ou ainda tentamos erguer altares de autoconfiança e orgulho? A vida cristã é uma contínua peregrinação, onde cada passo precisa ser dado debaixo da dependência do Senhor, renovando diariamente nossa confiança no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Que o exemplo de humildade, prudência e fé de Jacó nos encoraje a também trilharmos nossos dias com os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. E que mesmo em meio às dores, aos conflitos, às memórias difíceis, possamos lembrar que o nosso Redentor vive e Ele governa cada detalhe, conduzindo-nos com bondade, santidade e fidelidade, até o dia em que estaremos plenamente reconciliados diante do trono da graça, em perfeita paz, porque Cristo venceu por nós. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.